Saudações em Cristo Jesus. Hoje falaremos sobre restauração, mais propriamente, quando Deus restaura o homem justo, no caso Jó. Nosso foco será o capítulo 42 para terminarmos nossas meditações no livro de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Este é o texto no qual nos basearemos para a nossa meditação nesta semana na Escola Bíblica Dominical, e você é nosso convidado também para participar presencialmente se puder, ou então assistir nossos vídeos onde serão explanadas estas lições, ou melhor, tem sido explanadas estas lições, não será diferente nesta semana. Lição estruturada em 3 tópicos. Primeiro falamos da humilhação de Jó, depois falamos sobre a intercessão de Jó, que orou pelos seus amigos, e também a restauração de Jó. E quando falamos de restauração, há que pensarmos que ao restaurar alguma coisa ou pretender restaurar algo, estamos pensando em devolver a esse algo ou a esse alguém ou a esse objeto as suas propriedades originais que por algum motivo perdeu-se na jornada, no desgastes do tempo ou algo que possa ter acontecido, né? As ações deletérias do tempo, ou então as intempéries, ou as lutas, ou as provas, ou as dores, ou as enfermidades, que foi o caso de Jó, que o abateu fisicamente. Ele estava realmente desestruturado, se encontrava abatido, queixoso, sem visão correta da situação, sem saber o que estava sucedendo, inclusive com o silêncio de Deus para pesar ainda maior e mais forte sobre o seu espírito, sobre a sua alma, sobre os seus ombros. Quando então falamos de restauração, queremos falar de trazer de volta o mais próximo possível, se não exatamente como era no estado anterior. E quando o foco é as ações humanas para recuperar alguma coisa, as coisas podem sair imperfeitas, podem deixar cicatrizes e às vezes até sequelas que acontecem por conta de que o homem ainda é imperfeito, por mais dedicado que sejam as suas restaurações, o seu trabalho minucioso. Temos presenciado na história da humanidade muitos monumentos sendo restaurados, muitas vidas sendo restauradas, também no sentido da medicina, por aí dizer, com correções aqui, correções ali, com enxertos de lá, mas nunca vai ficar, evidentemente, exatamente como era no original. Agora, quando Deus é o sujeito da ação, ou seja, quando Deus é que está restaurando sobrenaturalmente, podemos saber que a sua restauração será plena, completa, definitiva, perfeita e não deixará entendo-a nem cicatriz. Não sabemos o que aconteceu com Jó, não há detalhes sobre a sua cura divina. O que temos em 2:7 do seu livro é que as chagas o atingiram da planta do pé ao alto da cabeça, ou seja, o seu corpo todo foi atingido. E, consequentemente, as feridas purulentas que por meses estiveram atormentando a vida dele, soltando pus e etc., certamente deixaram manchas e cicatrizes horríveis no seu corpo. Como não temos o registro, não podemos apenas deduzir se ficaram cicatrizes ou não. De qualquer forma, há muita diferença entre cicatriz e sequelas. Sequelas são aquilo que, após uma enfermidade, uma luta, uma prova, um infortúnio qualquer, saímos dela com ou sequelado no caso, nunca mais será igual ao que era, quero dizer assim. Mas as cicatrizes, ao contrário, é sinal de que você lutou, passou pela prova e venceu. Então, se você hoje está sentindo as cicatrizes do tempo, da dor, da doença, dos infortúnios, dos ataques do inimigo, ou mesmo por algum acidente qualquer da natureza, saiba que isso prova que um dia você foi batalhador, foi lutador e realmente venceu. E a prova são as cicatrizes. Mas voltando a Jó, não sabemos se ficaram cicatrizes. Temos um paralelo em 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo 5, lá no versículo 14, especialmente, quando o general Naamã, general Ciro, visitou Israel porque precisava ser curado de uma horrível lepra.
A lepra é uma doença muito parecida com o que aconteceu com Jó. A doença da pele causava infortúnio, insensibilidade da pele, de todo o organismo. Consequentemente, as partes salientes do corpo começavam a apodrecer e cair, literalmente. Então esse general estava realmente numa situação horrível e que para a medicina de então, para o homem, realmente não tinha cura. Era esperada mesmo um milagre. Tanto é verdade que a lepra é comparado pelos teólogos, e até mesmo pelos escritores bíblicos como pecado, como uma punição da parte de Deus, porque não havia cura a não ser uma ação direta de Deus. Fato este que quando alguém era curado da lepra, se diz que ele foi limpo e não curado medicinamente falando ou medicamente falando. Ele era purificado porque era considerado realmente um juízo de Deus ou um castigo da parte de Deus quando alguém era acometido por essa horrível doença que nas nossas Bíblias aparece como lepra. Os estudiosos debatem se era a lepra que conhecemos hoje, que o mundo conhece hoje, ou se era outro tipo de doença da pele. O fato é que era na pele e isso incomodava muito e era muito visível e trazia um aspecto também horrível. Tanto é verdade que as pessoas se isolavam por conta de que a doença era pegajosa como a hoje ainda é. Temos essa indicação de que o Jó possivelmente sofreu algo parecido com isso, uma doença talvez até mesmo contagiosa, porque o encontramos no monturo da cidade, local onde os leprosos se acolhiam ou se abrigavam, lá no monturo ou no lixão da cidade. Eles se afastavam da comunidade, havia um distanciamento social porque a doença era, no caso da lepra, era contagiosa. Encontramos o Jó lá no final do capítulo 2, sendo isolado, morando, mudando-se para esse local de cinzas. Quando os amigos o visitam, ele está solitário nesse lugar terrível, destinado a esses moribundos, pessoas que estavam destinadas à morte lenta, horrível, abandonados por todos. Jó sentiu-se dessa forma também. E aí entra, como sabemos, no capítulo 42, já no capítulo 38, Deus falando com ele, mostrando a sua grandeza e ele entendendo. E efetivamente a sua restauração, sem muitos detalhes, aparece nesta frase que nós temos no capítulo 42 e o versículo 10, que na reversão corrigida da nossa Bíblia em português diz: o Senhor virou o cativeiro, ou seja, mudou o cativeiro, alterou ou mudou a sorte de Jó, como diz outra versão também no mesmo versículo. Fato é que Deus operou um grande milagre. E como sabemos que ele foi curado, porque não há registro específico no capítulo 42, diz que todas as coisas que ele possuía antes foi-lhe dado em dobro. É o que diz o versículo 11, por exemplo, do capítulo 42 de Jó. Então vieram a ele todos os seus amigos, e todos os seus irmãos, e todos quantos dantes o conheciam, comeram pão com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. Mas ainda no versículo 10, o verso anterior, diz que o cativeiro foi virado, que o Senhor acrescentou a Jó tudo em dobro dos bens materiais, por exemplo, que ele havia perdido, porque no verso seguinte diz: assim o Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, antes ele possuía 7.000, 6.000 camelos, antes eram 3.000 camelos, 1.000 juntas de bois, antes eram 500 juntas de bois, e 1.000 jumentas, que antes eram 500 também. E ainda teve 7 filhos, 7 outros filhos e 3 outras filhas, porque os primeiros filhos morreram no acidente, na tragédia causada pelo inimigo, como já sabemos lá no capítulo 1 e 2 de Jó. Então, seu cativeiro foi mudado, foi alterado toda a situação e Jó foi efetivamente restaurado. Tanto é que, sugestão de alguns teólogos, o tema para esse capítulo seria: quando Deus restaura o justo. Jó era justo, como já vimos em todas as lições anteriores, padeceu mesmo sendo justo, inocente, e agora chegou a hora de retribuir. Não que Jó acreditasse, até a teologia de então propunha isso, a doutrina da retribuição,
ou da prosperidade, mas não é disso que se trata. É soberania de Deus, acima de qualquer outra interpretação humana. Deus estava no controle desde o início, permitiu o sofrimento, permitiu as privações, as dores todas que vieram sobre ele, mas depois o restaura agora em dobro, recompensando-o em tudo. Sabemos então que ele foi restaurado da sua saúde, porque, como lemos aqui no versículo, no versículo 11, os seus irmãos, irmãs e todos os que o conheciam, que haviam se alongado, se apartado, o deixado, agora vem até ele na sua casa. Então o versículo faz questão de que ele não está mais no monturo, não está mais no local isolado, no isolamento, na quarentena, no isolamento social, mas está na sua casa. Os amigos, repito, os parentes que o haviam abandonado, e o Jó reclamou isso durante todas as suas queixas, por meses em que ele ficou sofrendo, conforme diz meses. Como que eu sei que foi meses? Porque no capítulo 29, 2, ele fala de meses no plural. Então o sofrimento dele realmente durou meses. Não sabemos se chegou perto de um ano ou não, não sabemos disso. Mas agora o importante é que ele está restaurado. E creio, conforme o caso de Naamã, porque voltando lá, Naamã, capítulo 5 de 2 Reis, a Bíblia diz que depois de relutância ele mergulhou no Jordão como o profeta havia sugerido, e ao levantar do 7º mergulho, a sua carne, que estava toda chagada, toda apodrecendo em vida, tornou-se limpa, totalmente sadia, como a pele de um menino ou de uma criança. Então eu quero crer que em Jó também não ficou, dedução minha, hein? Nenhuma cicatriz também. Deus o restaurou completamente, não só no físico, mas no emocional. Os seus amigos voltaram, os seus bens foram readquiridos. Amigos não só voltaram, mas trouxeram presentes, como diz aqui. É difícil aquilatar quanto valiam esses presentes, mas é possivelmente muita coisa, porque havia muitos amigos que então o visitaram, e cada um daqueles homens trouxeram pelo menos 2 presentes cada um deles. Lendo de novo o versículo 11, que diz assim: os amigos então vieram consolá-lo, e cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. O que quer que seja para valores atuais, era algo realmente significativo. E é possível que a partir desse presente, a sua fortuna, a sua riqueza começou a ser recuperada a partir disso. Glória a Deus por isso. Deus então está retribuindo agora, finalmente. Deus não respondeu especificamente por que ele estava sofrendo, por que sofreu, nem disse que havia dialogado com o diabo nas tratativas do inimigo com Deus para autorizar o sofrimento de Jó. Mas o importante é que Deus deu a ele preciosas lições, do capítulo 38 ao 41, e no 42 Deus está restaurando. Outra curiosidade, ele foi restaurado enquanto orava pelos seus amigos, porque os amigos de Jó, os 3 primeiros amigos, também foram repreendidos pelo Senhor, e o Senhor disse: voltem a Jó, vão até ele, levem novilhos, levem animais para sacrificar, oferecer a mim em sacrifício, e o meu servo Jó orará por vocês. E a Bíblia diz que enquanto ele orava pelos amigos, diz o versículo 10, ele então, Deus virou o cativeiro, alterou a situação, mudou a sorte de Jó, dando a ele a saúde física, emocional, como disse, a saúde social em todos os sentidos, e recuperou também todos os seus bens. É bom aprendermos então que mesmo quando Deus está em silêncio, Ele está trabalhando e cuidando dos detalhes. Ele não perdeu o controle, não, meu amigo, e vai continuar te ajudando. Restaurar a sua vida, que talvez esteja destroçada por alguma coisa, não sei, pode ser que alguém esteja me vendo e ouvindo e cuja vida emocional, ou física, ou espiritual anda de alguma forma transtornada. Deus pode restaurar, desde que você creia nele, não arrede o pé. Apesar das nossas fraquezas, como Jó demonstrou essas fraquezas, insuficiência, mas Deus continua nos amando. Se os amigos de Jó só falaram da grandeza de Deus e da sua soberania, o El Shaddai, o Todo-Poderoso e etc., o Jó sabia que Deus, além de Todo-Poderoso, ou ficou sabendo pelo menos, agora ele conhecia melhor a Deus e sabia que além de Todo-Poderoso, Deus é um Deus de amor, de misericórdia, de graça e perdoador. Deus te abençoe grandemente.
E que se você precisa de uma restauração, saiba que se Deus fizer essa restauração, vai ficar plenamente perfeita. Não haverá nenhuma deficiência, não deixará cicatriz, muito menos sequelas. Para a glória do nome dele, eu desejo que isto seja uma bênção para a sua vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.